Quem é você quando ninguém está olhando? Ou se aquilo que chama de eu é apenas um reflexo do que os outros querem que você seja? E se tudo o que você acredita ser for apenas uma camada fina sobre algo muito mais profundo, escuro e real? Nietzsche sussurrou: torna-te quem tu és. Mas como fazemos isso em um mundo que nos treina para sermos máscaras ambulantes? Vivemos cada gesto medido, cada palavra contida, cada escolha submetida ao tribunal invisível das expectativas. E no silêncio da noite, quando o celular se cala, algo dentro de você sussurra. E você sente. Carl Jung ousou olhar para dentro desse abismo. Ele sabia que a busca pelo verdadeiro eu não é bonita ou limpa. É uma descida ao subsolo, um rasgar de véus, um aceitar de monstros. Por que isso importa para você? Porque, em algum ponto, você sente essa inquietação. O vazio que chega quando as luzes se apagam e você percebe que tudo o que construiu pode ser só uma armadura para esconder algo que tem medo de tocar. Sente que está vivendo roteiros alheios enquanto partes essenciais de você morrem esquecidas. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Mas ninguém te contou que esse despertar dói, que a luz interior primeiro ilumina tudo aquilo que você preferia manter na escuridão. Este vídeo não é sobre conceitos frios como inconsciente coletivo e arquétipos. É sobre você, agora, tentando entender por que se sente tão cansado mesmo quando faz tudo certo. Por que se sabota? Por que falta algo que você não sabe nomear? Aqui vamos descer juntos ao seu porão interior. Iluminar os cantos que você evita. Confrontar os medos que você esconde sob rolagens infinitas. Não para te destruir, mas para te libertar. O privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Mas este privilégio traz um fardo, parar de culpar o mundo e assumir o trabalho de se tornar inteiro. Se está cansado de viver pela metade e pronto para encarar o vazio e descobrir o que nele habita, sinta-se em casa. Este vídeo não te dará respostas fáceis, mas talvez te ajude a começar a ver o seu verdadeiro eu. Agora respire. A escuridão que você teme também contém a luz que você procura. Você acha que se conhece. Você repete seu nome, conta sua história, veste suas convicções como quem veste uma armadura, mas me diga, quem você é quando está cansado demais para sustentar esse papel? Quem você é quando ninguém está olhando? Você foi treinado para existir como uma persona, para ser o filho que agrada, o profissional que entrega, o amigo que diverte, o parceiro que não reclama. Você se molda em cada ambiente, cada olhar que cai sobre você se torna uma linha invisível puxando quem você acredita que deve ser. Mas algo em você sabe. No silêncio, entre uma notificação e outra, algo sussurra que esse eu que você mostra não é tudo o que você é. Jung chamou isso de persona, a máscara que usamos para sobreviver no mundo. Ela não é ruim. Ela nos ajuda a existir, a interagir, a construir. Mas o problema começa quando você esquece que ela é apenas uma máscara. Quando você se apega tanto ao que construiu que passa a temer que algo diferente exista por trás. Quando sua identidade se mistura tanto ao que os outros esperam que você teme desapontar, teme ser rejeitado, teme ser esquecido. E nesse medo, você se distancia de quem realmente é. A ilusão do eu é confortável. Você sabe exatamente o que dizer, como se comportar, como manter a paz. Você coleciona sorrisos e aprovações enquanto por dentro se pergunta por que tudo parece tão vazio. Você pode ter sucesso, pode ter reconhecimento, pode ter aplausos. Mas no fim do dia, a sensação de que está vivendo a vida de outra pessoa te consome em silêncio. Você se sente estranho em sua própria pele, porque tudo foi construído para caber no que esperavam de você. Quando Jung diz que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, ele está te dizendo algo brutal. Ele está te dizendo que você pode estar dormindo enquanto vive, que pode estar seguindo metas que não são suas, defendendo ideias que nunca questionou, mantendo relacionamentos que te sufocam, trabalhando em algo que te mata aos poucos, mas que te faz parecer bem aos olhos dos outros. A ilusão do eu é confortável, mas sufoca, e não importa o quanto você tente ignorar, existe uma inquietação que te acompanha.
uma sensação de que falta algo, uma sensação de que você está desperdiçando o pouco tempo que tem nesta existência. É por isso que muitos fogem de si mesmos, porque olhar para dentro significa admitir que talvez você não saiba quem é. Significa reconhecer que você viveu anos seguindo regras, padrões e expectativas alheias. Significa encarar que a vida que você construiu pode ter sido um desvio do que realmente importa. É por isso que ver o seu verdadeiro eu é tão difícil, porque isso exige coragem, exige abrir mão da aprovação fácil, exige ficar sozinho por um tempo, em silêncio, encarando tudo aquilo que você não quer ver. Exige sentir a dor de abandonar papéis que te dão segurança. Exige admitir que você não é apenas aquilo que mostra, você também é o que esconde, também é o que teme, também é o que sonha, mas não conta para ninguém. Enquanto você se apegar à ilusão do eu, continuará vivendo como se cada dia fosse um ensaio, esperando a vida começar de verdade em algum momento futuro. Mas esse momento nunca chega, porque a vida só acontece quando você se arrisca a ser quem realmente é, sem máscaras. Quando você se permite errar, falhar, decepcionar, tropeçar. Quando você se permite ser humano. A ilusão do eu é como um espelho quebrado. Reflete fragmentos, pedaços bonitos, pedaços aceitáveis, mas nunca mostra o todo. Você merece ver quem realmente é, mesmo que seja desconfortável, mesmo que doa, porque viver sem ver a si mesmo é morrer em vida. E você sabe disso. No fundo, você sempre soube. Você passa a vida tentando parecer uma pessoa boa. Você sorri quando não quer sorrir. Você diz que está tudo bem quando algo te corrói por dentro. Você engole a raiva, esconde a inveja, disfarça o medo. Você faz isso porque aprendeu que certas partes de você não podem existir. Elas são feias, vergonhosas, perigosas. Você aprendeu a escondê-las para ser aceito, amado, tolerado. Mas o que acontece com o que você esconde? Ele não desaparece. A raiva que você reprime vira rancor. O medo que você ignora se transforma em ansiedade. A inveja que você nega se converte em comparação constante. Jung chamou isso de sombra. A sombra é tudo aquilo que você rejeita em si mesmo, tudo aquilo que você esconde, tudo aquilo que você não quer admitir que faz parte de você. Mas a sombra não é apenas o que é feio. Ela também contém o que foi sufocado, seu instinto, sua coragem, sua criatividade. Seu desejo de viver de forma autêntica. A sombra não é o inimigo, ela é um portal, um convite para a verdade. Enquanto você foge da sombra, ela controla você. Você se torna reativo, explode sem entender o porquê. Sente ciúmes que não consegue explicar, se sente diminuído perto de pessoas confiantes, julga os outros pelo que secretamente teme em si mesmo. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Jung disse isso porque sabia que ignorar a sombra é viver como um fantoche. Você acredita que está escolhendo, mas está apenas reagindo. Você acha que controla a sua vida, mas está apenas evitando o que teme encontrar em si mesmo. Quando foi a última vez que você olhou para a sua sombra? Quando foi a última vez que admitiu sua inveja, sua vaidade, seu medo de fracassar? Quando foi a última vez que parou de lutar contra esses sentimentos e apenas os observou, sem julgamento? Encarar a sombra não é confortável. É doloroso perceber que você não é tão gentil quanto gosta de parecer. É difícil admitir que você deseja coisas que diz odiar. É sufocante perceber que muito do que você critica nos outros são partes que não suporta em si mesmo. Mas enquanto você não fizer isso, continuará projetando sua sombra em tudo ao redor. Você vai chamar de injustiça o que é medo. Vai chamar de arrogância alheia o que é sua própria insegurança. Vai chamar de destino o que é falta de responsabilidade sobre si mesmo. A sombra aparece nos seus gatilhos, naquele comentário que te irrita além da conta, naquela pessoa que te desperta um ódio irracional, naquele medo que paralisa quando uma oportunidade surge. A sombra aparece nos seus sonhos, nos pesadelos que se repetem, nos símbolos estranhos que te visitam à noite, nas imagens que te assustam, mas que carregam mensagens que você insiste em ignorar. Enquanto você não olhar para a sombra,
continuará vivendo pela metade, continuará dividido, continuará se sabotando, porque a sombra não some, ela apenas espera o momento certo para se manifestar. Você não precisa lutar contra a sombra, precisa conhecê-la, ouvi-la, integrá-la. Quando você faz isso, algo muda. A raiva se transforma em assertividade. O medo se torna cautela sábia. A inveja se converte em inspiração. A fraqueza se transforma em humildade. Encarar a sombra é uma das tarefas mais difíceis que você pode realizar, mas também é a mais libertadora, porque ao integrar a sombra, você recupera partes de si mesmo que foram perdidas. Você se torna inteiro, não perfeito, inteiro. E é somente sendo inteiro que você poderá, pela primeira vez, começar a ver quem realmente é. Você passou a vida tentando ser perfeito, tentando ser bom o bastante, tentando ser aceito. Você se tornou especialista em agradar, em não incomodar, em caber no espaço que os outros deixaram para você. Mas isso te trouxe paz? Você sente leveza quando fecha os olhos? Ou há um peso que você não consegue nomear? Um cansaço que não passa, mesmo depois de dormir? Um vazio que persiste, mesmo quando tudo parece certo? Carl Jung sabia que a perfeição é uma prisão disfarçada de ideal, que o verdadeiro caminho não é se tornar perfeito, mas inteiro. A individuação é isso. É o processo de se tornar quem você realmente é, não o que os outros esperam, não o que sua família idealizou, não o que a sociedade premia, mas o que você é, sem edições, sem máscaras, sem desculpas. Ser inteiro é aceitar que você é luz e sombra. É aceitar que há partes de você que são contraditórias, confusas, desconfortáveis. É entender que dentro de você existem desejos que não combinam com a sua imagem, sentimentos que você preferia não ter, e sonhos que você tem medo de perseguir. A individuação é um convite para a coragem de olhar para si mesmo sem filtros, a coragem de reconhecer suas falhas sem se destruir por elas, a coragem de reconhecer sua grandeza sem se tornar escravo do ego. Jung dizia que o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Mas esse privilégio tem um preço, o preço de desapontar, de ser mal interpretado, de perder relações que só existiam porque você estava fingindo, de confrontar a dor de perceber quanto tempo você passou vivendo para os outros, de lidar com o luto de quem você pensou que era. A individuação não é um caminho confortável, é um processo de morte e renascimento. Você morre para as expectativas, para os padrões, para os condicionamentos, e renasce para algo mais verdadeiro, mais honesto, mais vivo. Ser inteiro não significa ser estável o tempo todo. Significa ter raízes tão profundas que você não se quebra nas tempestades. Significa se permitir sentir raiva, medo, amor, ciúme, compaixão, sem se julgar, sem se mutilar internamente, sem precisar se defender de si mesmo. Você começa a agir com integridade, a tomar decisões que refletem o que sente, não o que deveria sentir. Você começa a falar o que precisa ser dito, mesmo que a voz trema, a seguir o que te move, mesmo que isso assuste. A individuação é o processo de se tornar livre por dentro. Você não depende mais da aprovação constante. Não precisa que o mundo diga quem você é. Você passa a viver de dentro para fora, sem máscaras, sem armaduras, sem precisar ser perfeito. Porque agora você entende que perfeição é um ideal vazio e que a inteireza é o que te faz verdadeiramente humano, verdadeiramente vivo. E ao ser inteiro, você se torna aquilo que sempre buscou ser, você mesmo, na sua forma mais crua, imperfeita, real, inteiro. E isso, no fim, é tudo o que você realmente precisa ser. Você chegou até aqui carregando máscaras, máscaras que te protegeram, máscaras que te ajudaram a sobreviver. Você as usou para ser amado, para ser aceito, para não ficar sozinho. Mas cada máscara tem um custo. Cada papel que você interpreta exige um pedaço da sua alma. No começo você nem percebe. É apenas um silêncio aqui, uma concessão ali. Um sorriso quando queria chorar, um tudo bem quando não estava. Você se acostuma. Mas com o tempo, algo em você começa a morrer. Um brilho nos olhos some. Um riso verdadeiro fica raro.
uma leveza que você nem lembra mais como era. Você vive, mas não está vivo. Você existe, mas não habita sua própria existência. Porque viver de verdade exige coragem. A coragem de decepcionar quem espera que você seja algo que não é. A coragem de dizer não quando tudo em você quer gritar sim só para evitar conflito. A coragem de perder pessoas que só te amavam pelas máscaras que você usava. Viver sem máscaras é arriscado, é solitário às vezes, mas também é libertador, porque pela primeira vez você sente o ar entrando nos pulmões de verdade. Você ri de algo e percebe que não está se controlando para parecer aceitável. Você chora e não sente vergonha. Você fala o que acredita, mesmo que sua voz trema. Você começa a sentir sua vida como algo seu, e não como um roteiro que te entregaram. Quando Jung fala sobre o verdadeiro eu, ele está te chamando para isso, para abandonar o teatro, para sair do palco, para viver sem performance, sem a necessidade de impressionar, sem a obrigação de caber, sem a vergonha de ser quem você é. Mas isso exige que você pare de buscar validação o tempo todo, que você aceite que nem todos vão gostar de quem você é de verdade, que você aprenda a ser seu próprio lar, mesmo quando o mundo parece frio. Viver de verdade é um ato de rebeldia em um mundo que te quer domesticado, mas também é um ato de amor, porque você para de trair a si mesmo. Você para de se abandonar para não ser abandonado. Você para de se diminuir para caber em espaços apertados. Você começa a ocupar o espaço que é seu por direito. Viver sem máscaras não é sobre ser perfeito, é sobre ser inteiro, é sobre se permitir sentir, se permitir falhar, se permitir aprender e se permitir crescer. Você não precisa ser mais do que você é, mas precisa ser tudo o que você é, inclusive as partes que você aprendeu a odiar, inclusive os sonhos que você engavetou por medo, inclusive as feridas que ainda doem, porque é nesse espaço onde você se aceita sem condições que a vida começa a se tornar real. Viver sem máscaras é finalmente parar de correr, parar de se esconder, parar de se explicar. É levantar pela manhã e sentir que, mesmo com medo, você está disposto a ser honesto com o que sente. É olhar para o espelho e, pela primeira vez, reconhecer quem está olhando de volta, sem filtros, sem vergonha, sem as vozes dizendo quem você deveria ser. Você é chamado para viver de verdade, agora, não depois que tudo estiver perfeito, não depois que você for curado, não depois que o mundo permitir, mas agora, com todas as imperfeições, com toda a incerteza, com toda a coragem silenciosa que existe em você, este é o chamado: viver sem máscaras, viver de verdade, viver como quem é inteiro, como quem está finalmente pronto para ver quem realmente é. Você chegou até aqui porque algo dentro de você está cansado de fingir, porque algo dentro de você quer ser visto, quer ser sentido, quer ser vivido. Você entendeu agora que a jornada não é sobre se tornar perfeito, mas sobre se tornar inteiro. Você entendeu que a sombra não é sua inimiga, que ela é a porta de entrada para a sua liberdade, que a máscara que te protegeu também te prendeu, e que viver de verdade exige coragem. Você entendeu que ninguém vai fazer isso por você, que esse é um caminho solitário, mas necessário, que olhar para dentro dói, mas ignorar dói muito mais. Você entendeu que o verdadeiro eu não é algo que você cria, é algo que você descobre, camada por camada, silêncio por silêncio, respiração por respiração. E agora a escolha está nas suas mãos. Continuar vivendo para os outros, colecionando aprovações e vazios, ou começar a viver para si mesmo, mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja imperfeito, mesmo que doa, porque essa dor é a dor de nascer de novo, de renascer para a sua própria vida, de se tornar finalmente quem você é. Eu não sei onde você está agora. Talvez esteja em um quarto silencioso, deitado, com o celular na mão, tentando escapar dos pensamentos que chegam quando tudo fica quieto. Eu sei como é. Eu também já estive nesse lugar. Teve uma noite em que eu estava cansado de tudo, cansado de tentar agradar, de sustentar as expectativas, de fingir que estava bem. Eu lembro de ter olhado para o teto no escuro e ter sentido um aperto no peito que não passava. Naquela noite eu percebi que estava vivendo para todo mundo, menos para mim. Foi ali, naquela madrugada, que eu decidi parar de fugir.
Foi ali que eu entendi que eu precisava encarar o que eu estava escondendo de mim mesmo, a minha sombra, os meus medos, as minhas fraquezas. Eu entendi que eu precisava me permitir ser imperfeito para ser inteiro. E foi doloroso, foi confuso. Eu perdi coisas, perdi pessoas, mas encontrei algo que ninguém mais poderia me dar: paz, liberdade, autenticidade. Eu compartilho isso com você porque eu sei que talvez você também esteja nesse momento. Eu sei que esse vídeo pode ter mexido em feridas que você prefere não olhar, e eu quero te agradecer por ter ficado até aqui, por ter tido a coragem de ouvir algo que muitos evitam, por ter permitido que essa conversa acontecesse entre nós. Porque não importa quantas visualizações tenha, o que importa é que você, que está me ouvindo agora, sinta que não está sozinho nesse processo. E eu estou grato por você estar aqui, por compartilhar este espaço de lucidez e delírio comigo.